Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Niterói, fundadora do Reiki Ruby, e hoje vou estar trazendo aqui para compartilhar o jeito diferente de cuidar dos animais e muito especial que eu particularmente acompanhei de perto e por isso que me motivou através da Reiki Ruby trazer a doutora Alessandra aqui para contar um pouco como é esse trabalho diferenciado para ela e que agrega tanto valor, gente, tanto na vida dos animais quanto dos tutores e no decorrer do tratamento, que é com a comunicação intuitiva animal. Oi, Andréia, boa noite. Obrigada pela presença. Vou dar um tempinho aqui que a doutora Alessandra já já entra e a gente já inicia. Não tá conseguindo entrar, Lê? Peraí. Oi. Consegui. Atrapalhada até, viu? Desculpa. Imagina. Tudo A bem Lê, lá? a Lê com toda a intimidade que nos cabe, mas doutora Alessandra, Claro, claro. muito obrigada por estar aqui. Numa época tão especial, eu não cheguei a comentar contigo, mas antes de ontem foi aniversário do Salem. E Sério. aí, por isso que a gente queria te trazer aqui para celebrar esse momento, que foi quando tudo aconteceu, né, Alessandra? Que o universo conspirou para que o Reiki encontrasse Alessandra, o Salem, e E a enfim. Alessandra encontrasse a Carla, né? Foi com muito E aí, prazer, cara. E aí é isso que eu estava comentando com o pessoal. É trazer você aqui com esse atendimento tão diferenciado e que o quanto agrega de valor na vida dos animais. A ideia da Rick Ruby é compartilhar essa informação, que para a gente às vezes é tão óbvia, mas para a grande maioria dos tutores e das pessoas não, para eles começarem a entender que sim, tem o além do tradicional. Sim, sim. Eu agradeço pelo seu convite. Eu acho que é um tema bem legal para a gente estar discutindo aqui, porque muito pouca gente conhece a comunicação, né, Carla? A gente trabalhou junto, então, através disso você ficou conhecendo, mas muita gente não conhece, nem ouviu falar e não sabe como funciona, né? Então, acho que é legal Sim. a gente trazer aqui um pouquinho do nosso trabalho, né? Então, para começar, nos conte quem é a doutora Alessandra. Então, tá, vamos lá. A doutora Alessandra é veterinária aqui em Atibaia, eu trabalho em clínica, né? Eu sou especialista em clínica geral e cirurgias de rotina. Graduando em homeopatia veterinária, que eu estou apaixonada pela homeopatia, e trabalho com ozonioterapia também, com moxa, e também comunicadora intuitiva, que muito pouco gente sabe disso, né? E eu acabo não divulgando muito, porque eu acho que é um público bem seletivo, né, Carla? Então, às Sim. vezes a gente acaba abrindo para algumas pessoas que a gente sabe que acredita e que gosta dessa parte mais espiritual. Então, aí eu consigo trabalhar melhor com esse pessoal. E mais por E que de, indicação rep- mesmo, né? e que de repente estão mais preparadas para receber todo esse conteúdo.
Sim, sim. E eu acho que é um conteúdo assim bem específico e eu acho que não dá para abrir para qualquer pessoa, né? Eu acho que tem uma particularidade aí, então por isso que eu não divulgo muito. Mas você foi uma das pessoas que eu trabalhei, que pode dizer como é que foi, né? Um pouquinho como é que foi esse trabalho. E foi com muito prazer, foi muito especial e foi emocionante. A gente se envolveu muito, né? Muito, bastante. Ale, e como foi a sua chegada na medicina veterinária, sim, que foi a base de tudo, mas como você chegou até a Cova? Como chegou até você? E aí depois a gente Então, abre para explicar para o pessoal o que é. sim, a comunicação, na verdade, eu também não conhecia. Eu adotei uma cachorrinha de rua e eu acabei precisando disso, mas foi assim, chegou até mim sem eu procurar, sabe? Foi através de uma outra colega que trabalhava já com comunicação intuitiva e ela fez essa comunicação com essa cachorrinha e que foi assim surpreendente. E foi onde eu conheci, me interessei e acabei fazendo um curso para poder trabalhar com isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva, muito intuitiva, então eu me interessei muito por isso, né? E acabei fazendo o curso e acabei me apaixonando por ele. E hoje me ajuda muito, né? Principalmente na clínica e com os próprios pacientes e com os tutores, né? A gente consegue entender melhor os tutores hoje através da comunicação. E é interessante porque aí é uma visão aqui de leiga, tá? Que a medicina veterinária ela tá muito totalmente próxima da natureza. Tá cortando, E aí é tá onde o seu estado áudio, meditativo, tá? a intuição Não estou conseguindo te voltou? ouvir, tá cortando. Voltou? Vamos continuar para ver se melhorou. Você está me ouvindo bem? Sim. Quem tá por Desculpa, aqui me diz se tá ouvindo. Cíntia, você tá ouvindo as duas? A Carla e a Alessandra? Escreve aqui pra gente. como é que Ale, tá o eu áudio, tô né? te ouvindo. Tá me ouvindo? Você me ouve? Sim, agora eu tô te ouvindo. Então, Ale, e aí, assim, a Andrea falou que ok. Obrigada, Andrea. E é interessante porque a medicina veterinária, ela é totalmente na natureza, né? E aí propicia esse estado meditativo, intuitivo, e, enfim. Eu já vou adentrar. O que é comunicação intuitiva animal? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal conseguir entender um pouco, né? Sim, A comunicação intuitiva nada mais é do que realmente a comunicação diretamente com o animal. Através de uma técnica meditativa que você consegue acessar a consciência espiritual dos animais. Então, ao invés de a gente deduzir o que está acontecendo, o que ele está precisando, o que ele está sentindo, quais são as suas necessidades, a gente vai direto à fonte, né? A gente dá voz a eles através da comunicação. E com isso a gente consegue melhorar o estado geral, né? É uma terapia que a gente consegue, junto com o tratamento, não dispensa nenhum tratamento, né? Mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida e mesmo como o tutor lidar com aquela situação ou com o animal, independente do quadro do que vem acontecendo, né? Então a gente consegue ter esse acesso e trazer para o proprietário qual é o problema, o que está acontecendo, o que está levando o animal a ter esse tipo de comportamento, essa doença, essas alterações que, independente, para qualquer situação, a gente consegue trabalhar com a comunicação, né? Mesmo com o animal encarnado ou com o animal desencarnado. Ale, já que você puxou o gancho, deixar claro que é uma
técnica, é uma ferramenta, uma técnica que é uma prática complementar e não tem vertente religiosa nenhuma. Nenhuma. Eu acho que às vezes, para explicar para o público, a gente até se apropria de alguns termos, de algumas religiões que têm essa conotação mais espiritualistas, enfim. Mas talvez até para dar clareza para a pessoa entender, mas não tem. É uma ferramenta. Sim, sim. É uma técnica, na verdade, Sim, né? Que a gente é um treinamento que a gente faz com a nossa mente, com o poder da nossa mente de se deslocar e conseguir acessar outra consciência, né? A gente costuma dizer do animal humano e do não humano, né? Porque todos sim, nós temos uma consciência e são iguais, não muda em nada, né? A única diferença é que nós, quando a gente reencarna, Carla, para quem acredita, né, na reencarnação, a gente sofre uma limpeza, né, uma lavagem cerebral, e qual a gente não consegue acessar as outras vidas. O animal não. Ele fica gravado todas as suas vidas, ele traz com ele. Então, ele tem. Por isso que a gente consegue acessar ele em qualquer momento, porque a consciência espiritual dele vai ser a mesma o tempo todo, né? Encarnado, desencarnado, e ele não vai porque ele desencarnou, ele esquece tudo que se passou aqui nessa vida e com você, né? Ele continua levando isso na memória espiritual dele. certo. Alessandra, e qual dá para a comunicação dá para ser feita com qualquer espécie? Qualquer ser vivo, Carla, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, né, ele diz que qualquer ser vivo tem alma, né? Então, por isso que tudo que vive a gente consegue acessar, porque ele tem a consciência espiritual. Então, não só Certo. com os animais, mas com as plantas, principalmente, Sim. que é o que a gente mais tem em contato, com as plantas, com os animais, de qualquer espécie, de qualquer porte, e em qualquer situação, a gente consegue fazer essa comunicação, sim. Alessandra, e quando você utiliza da técnica, é durante o atendimento, como funciona? Precisa da autorização do tutor? Precisa da autorização do animal? Sim, precisa. Não precisa ser presencial, porque como é através de uma técnica de meditação que a gente faz, então eu preciso ficar realmente sozinha e no silêncio, né? Para poder fazer essa conexão assim, a conexão demora muito, de 1 hora a 1 hora e meia, então não tem como você fazer com animal presencial, né? Tá. Você tem que se dispor de um tempo tranquilo para poder estar realizando isso. Então, eu costumo fazer através da nossa comunicação mesmo entre tutores, né? E você me manda uma foto no qual eu consigo fazer esse acesso depois sozinha. Então, não precisa ser nada presencial. É interessante porque se é um animal que está em crise ou até em estado de agressividade, o fato de não precisar ter a presença já é um fator a menos, né, para gerar estresse. Se a Menos possibilidade da estressante, prática. né? Uma das principais motivos que procuram a comunicação são por conta de agressividade, né? Os animais que são muito agressivos, que têm muito conflito com outro animal, com pessoas da casa, né? Que não conseguem lidar com o animal e eles não conseguem saber o que fazer nessa situação. Então, a distância, não, eu não tenho que ter contato com esses animais, então isso ajuda bastante também, né? Eles Certo. me recebem com agressividade também, como eles são na É. vida encarnada, né? No corpo físico deles. Então, eles conseguem ter esse contato da mesma forma como se ele estivesse me vendo mesmo, né? Porque na consciência eles estão me vendo, eles estão se comunicando Sim, comigo, mas eu não estou ali, né? Então, entendi. é muito interessante isso, porque já aconteceu de eu fazer comunicação com um animal extremamente bravo e a gente fazer esse trabalho por um tempo, o animal ficou mais dócil, mais tranquilo, a gente conseguiu fazer esse trabalho
E quando eu me encontrei com ele de verdade, ele me aceitou como se ele me conhecesse. Que incrível! E ele nunca tinha me visto, né? E foi um animal que é de São Paulo, que não é nem aqui da cidade, então eu só conhecia ele por foto e por comunicação, e foi muito emocionante. Alessandra, me conte uma coisa. Potencializa, eu sou suspeita a falar, mas o pessoal que está aqui não sabe. De É. fato, potencializa, gera mais valor no atendimento, muda a rota do tratamento. O que que você sente quando você se utiliza a comunicação, se é paciente crônico, enfim. Sim, na verdade, Carla, essa ferramenta para mim é importantíssima, porque eu acho que eu consigo entender melhor a situação, né? Às vezes chega um animal para mim em um estado muito doente, muito agressivo, e eu consigo ver além disso, né? Então eu consigo entender a situação e o que é que está acontecendo. Então eu consigo lidar com isso com mais facilidade, né? Não que isso exclua nenhum tratamento, medicamento, nada disso. Mas a gente consegue ir atrás dele, né? Nessa sombra que fica, que traz todo esse histórico, que tudo tem um motivo, né? Dessa agressividade, dessa rebeldia, dessa desobediência, dessa ansiedade, que isso a gente consegue entender o porquê que isso acontece na comunicação, porque eles falam, né? Eles trazem para a gente o motivo do que está acontecendo, né? Por muitas vezes é medo, que às vezes o tutor não tem nem ideia de que ele possa ter medo de determinada coisa e ele fala que é daquilo, né? Então aí facilita para lidar com isso em casa, né? Isso serve para você estar lidando com o animal em casa com mais facilidade ou mesmo atrás de alguma doença que a gente está tratando, que está medicando, não vai suspender nada disso, a gente não exclui nada, é mais uma ferramenta para a gente trabalhar junto e conseguir entender, né? Porque ele tem uma insuficiência renal, por que ele desenvolveu essa insuficiência renal? Né? A gente acredita que é todo o nosso mental que traz as doenças. Então a gente precisa ir lá no foco, tentar eliminar, acalmar isso, fazer com que ele mude o seu comportamento, o seu modo de pensar, porque muitas vezes eles precisam disso também. Eles precisam desse entendimento, né? Eles são espíritos como a gente, mas não têm a compreensão que a gente tem. Como já aconteceu várias vezes de eu fazer a comunicação e chegar para o animal e explicar o porquê que ele não podia ser assim, porque a pessoa estava fazendo o que era necessário, que ela estava fazendo o melhor para ele. E o animal mudar, porque ele falava, é porque está cuidando de mim, entendeu? Então, são coisas que eu fui percebendo durante a comunicação, que às vezes ele não é rebelde porque ele tem um temperamento assim. Não, tem alguma causa. E tem um fator que ele também ele não entende completamente o que está acontecendo, né? Então, ajuda muito levar essa compreensão, né? Porque eles estão aqui para evoluir e a gente também, junto deles. Eles são nossos companheiros de jornada, né? Solução, Então, a sim, gente sim. está aqui para isso, para ajudar eles conseguirem aonde eles precisam, até onde eles precisam chegar. Olha, e aí a curiosidade, tem alguma espécie que é mais aberta ou não? Cada caso é um caso? Não, cada caso é um caso, Carla. Lógico que com os animais que são mais dados, mais simpáticos, né, é muito mais fácil a comunicação. Tem casos que o animal é tão arredio, medroso, bravo e que preciso fazer várias tentativas de acesso. Às vezes não é na primeira que eu consigo, sabe? Então, Ah, depende muito do temperamento de cada um mesmo, sabe? As aves são uma graça. As aves, eles estão abertos a tudo, a qualquer momento, sabe? É muito bonitinho. incrível. As aves, sim. Eles recebem muito bem, embora a gente tenha uma ideia diferente, né? Que eles são Sim. muito ariscos, aquela coisa. Não, eles são super abertos e interagem com a gente com muita facilidade. E qual foi a espécie mais diferente que você já teve a oportunidade de interagir?
Olha, eu acho Eu que imagino que gato, cachorro seja mais trivial. sim. Eu converso bastante com aves, tanto com os pardais, com as maritacas. Você sabe que eu fiz um acesso, isso a nível de curiosidade, tá? Uma comunicação com os cupins. Gente, Uma coisa foi assim impressionante, com as maritacas também, umas maritacas que estavam destruindo o telhado de uma casa e é. não tinha o que fazer, né? Então aí eu fiz o acesso com as maritacas e foi impressionante, porque no mesmo dia elas desapareceram, pedindo para que elas deixassem ali, né? Sim, Pedindo para que elas saíssem, que isso não estava sendo bom e que elas iam acabar correndo risco de vida, né? E sim, foi sim. impressionante. Foi uma comunicação bem. Eles assim ficam muito atentos e prestando muita atenção no que você está falando. Eles interagem e simplesmente foram embora e não voltaram mais. Que Então, espetáculo. a pessoa que eu fiz a comunicação falou impressionante. No mesmo dia elas não voltaram mais, né? E Então, dos legal. cupins foi por. Como Comunicação, foi? comunicação também. Gente, Eles estavam comendo um móvel inteirinho, né? E não tinha, já tinham feito de tudo e não conseguia. Isso foi, eu fiz de curiosidade para ver se funcionava, uhum. tá? E realmente resolveu. Eles foram embora e deixaram assim em muito pouco tempo, coisa que já estavam tentando há muito tempo e não conseguiam eliminar. Que interessante. Alessandra, para ser comunicador, é condição sine qua non ser médico veterinário? Ter a formação? Sim, sim, não precisa ser médico veterinário. Qualquer pessoa pode se comunicar. Qualquer um se comunica, né? A gente precisa aprender a técnica, precisa ter uma intimidade com a meditação, porque a meditação você precisa mesmo ter uma concentração maior, né? E para conseguir fazer esse acesso, porque realmente é concentração. Então, quem tem essa destreza, né, que tem essa facilidade de se concentrar, de meditar, faz com muita tranquilidade. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui que eu acredito que sejam de. Talvez seja o interesse de muitas pessoas, mas quem está por aqui e quiser fazer pergunta também, Ana Beatriz, André, fique à vontade, que aí a gente vai, na medida do possível, vai respondendo. Eu acho que você já falou um pouquinho de como funciona a comunicação intuitiva animal. Você quer colocar, fazer alguma colocação da técnica propriamente dita? Eu acho que é isso mesmo, Carla. É através dessa meditação que você faz o acesso na consciência, né? E conversa com eles, direto com eles mesmo. Certo. Os animais têm alma? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz, Carla. Todo mundo que se interessa pela comunicação, a primeira pergunta é essa: animais têm alma? Tem alma. Senão não seria possível a gente fazer esse acesso, né? É, Kardec também já dizia isso, né, há muitos anos, que é possível a gente se comunicar assim como a gente se comunica, né, com a parte espiritual no ser humano, né, no animal humano. Então, isso é comprovado hoje pela ciência também, já mudou muito, né? Antigamente, acreditava-se que o animal não tinha consciência, não tinha inteligência, e hoje sim. Isso já está comprovado que tem. Então, os animais têm espírito, têm alma, sim. E aí já vem responder um pouquinho da outra pergunta. Os animais têm inteligência ou condicionamento? Tem condicionamento e tem inteligência. Porque o animal pode ser condicionado, né, Carla? Isso ele vai. Todo animal que é condicionado, ele vai repetir, ele vai ter aquele hábito ou aquele comportamento por condicionamento. Mas a inteligência não. Por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo para você. Se você coloca um animal num lugar onde ele nunca ficou preso,
Vamos imaginar isso. É, se ele tiver acostumado a ficar preso naquele lugar, ele sempre vai tentar, da mesma forma, sair dali. Mas se você coloca ele num lugar que ele não conhece, que ele nunca passou por essa situação, e esse animal sai dali, você concorda comigo que ele se esforçou para entender como ele poderia fazer isso? Sim. Né? Então ele não nasceu sabendo que é por ali que ele sai ou por ali dá para sair. Não, ele parou para pensar como ele poderia fazer isso, né? Então são atitudes que não é condicionado. Então o animal tem inteligência, sim. Os animais reencarnam? Sim, reencarnam. Reencarnam, sim. A maioria não, todos eles reencarnam, às vezes numa velocidade maior do que nós, né? Eles reencarnam muito rápido. Eles podem também reencarnar numa outra espécie, né? Isso é muito comum de acontecer também. Mas eles reencarnam, sim. E aí a outra pergunta é se eles podem reencarnar na mesma família. Eu não Sim. sei se é na mesma família de tutores ou na mesma família, Na mesma família família animal. que ele viveu na última encarnação, né? Acho que pode É, ser. Sim, isso é uma pergunta muito frequente também. Eles reencarnam, sim, principalmente dependendo do vínculo afetivo que ele tem com essas pessoas, eles voltam. Eles voltam e só que eles não têm o poder de decidir se eles voltam, quando eles voltam ou em que espécie eles voltam. Isso eles não têm o poder de decidir. Quem decide isso por eles são os espíritos mais evoluídos e humanos, né, que comandam essa reencarnação dos animais aqui na Terra. olha, mas então durante a comunicação, dependendo do caso, você citou que fica registrado na memória deles as outras vidinhas. Sim, E aí, dependendo do acesso e da necessidade, você consegue acessar também. Se é uma informação importante para conduzir o que vai ser um diferencial ali no tratamento. sim, sim. Principalmente, às vezes, na comunicação, ele traz algumas informações de vidas passadas, que não quer dizer a vida que ele está vivendo aqui. Principalmente se for fator emocional, mental, comportamental. Às vezes, eles trazem para a gente algumas informações que não é dessa vida. São traumas que eles carregam com eles e que desencadeiam todo um comportamento, medo principalmente, né? E quando eles reencontram com a gente aqui, às vezes eles reencontram com pessoas que eles já viveram e que eles já tiveram traumas, né? Então, para eles é uma coisa muito difícil aceitar isso, conviver com isso, mas eles precisam de compreensão. E aqui estamos nós, né, para fazer esse trabalho, para tentar recuperar esse trauma, ajudar ele a evoluir sem sofrer por conta dessa carga que ele traz com ele, né? Sim. Olha, e trazendo isso, pode ter patologia que ele já teve e volta manifestando também? Sim, sim. Eles trazem com eles. Muitas vezes isso acontece, Carla. Eles trazerem coisas que aconteceram em outras vidas, doenças, comportamentos, perdas, eles trazem como se fosse hoje. Então, eles não conseguem, para a gente, uma reencarnação para outra, parece, nossa, uma eternidade, né? Um período muito longo, muito Sim. distante. Para eles, não. Uma reencarnação para outra é como se fosse ontem. Então, é E tudo muito. administrar tudo isso. Sim, então para eles vivenciam isso e eles às vezes não conseguem separar. Já aconteceu de fazer comunicação onde o animal veio com o mesmo tutor e numa outra reencarnação, esse tutor foi muito mal para ele. Foi Uau. muito mal, ele sofreu muito. E essa ele não aceitava de jeito nenhum viver de novo com ele aqui. Por isso que É, ele não aceitava a pessoa.
E então, com a comunicação, esse foi preciso ter vários acessos para a gente conseguir manter o animal mais tranquilo, para ele aceitar que não é igual a última vez, né, que ele teve essa experiência com ele é outra pessoa, que ele não tinha consciência do que ele tinha feito na outra encarnação e que hoje ele estava aqui para ajudar na evolução dele, né? E com o tempo ele foi aceitando, e hoje ele convive com essa pessoa tranquilamente, sem a gente ter feito nada, só com a comunicação. Talvez pela evolução deles, que é diferenciada da nossa, aqui na condição humana, o entendimento seja mais rápido que de nós e isso facilite até a transição, a melhoria, porque Sim, eles Carla, são diferenciados, né? com certeza. Isso é uma coisa que o ser humano vai demorar muito para chegar Muito para nesse nível, chegar. porque eles aceitam a condição de seja o que for que eles estão vivendo, eles estão preparados para isso, né? E quando eles reencarnam, eles sabem as necessidades que trouxeram ele para essa vida e o que vai ser trabalhado nessa vida, né? E eles aceitam, por mais difícil que seja a situação dele aqui, a convivência dele aqui na Terra, às vezes a gente atrapalha e a gente ajuda na evolução deles, né? Sim, Porque a gente ajuda quando o animalzinho dá sorte de ter um tutor que vai tratar ele realmente como ele merece, né? E interagir, ensinar, cuidar e dar o amor que ele precisa. Agora, infelizmente, outros não têm a mesma sorte, né? Mas eles estavam cientes que eles iam passar por isso e eles aceitam com o maior amor do mundo. É emocionante você ver isso e conseguir sentir isso, porque sim. durante a comunicação eu consigo sentir o que eles sentem. Eu já não sou chorona, né? Você imagina quanto eu choro. Então, isso foi fantástico na minha vida, porque mudou completamente o meu olhar para a veterinária, né? Para a clínica. Né? Eu Sim, sempre amei a clínica, eu sempre gostei muito de clinicar. Eu gosto dessa interação entre cliente, paciente e tutor, sabe? Eu gosto dessa proximidade, dessa coisa. Então, eu nunca nem pensei em sair da clínica por conta disso. Então, mas hoje, com o entendimento que eu tenho da comunicação, hoje eu encaro ainda com muito mais amor isso, porque eu consigo entender tanto a situação do tutor, né, e quanto a situação dele em cada história que eu escuto, né? Cada ajuda que me pede para tentar resolver alguma coisa assim, é uma coisa fantástica, porque você consegue olhar lá atrás uma história que ninguém consegue ver, sim. né? Então, é muito legal você trabalhar na veterinária quando você ama o que você faz, porque você se sente realizado, né? Mas quando você consegue ajudar um outro ser humano através disso, é fantástico, né? Porque o cachorro que a gente cuida, né? O gatinho que a gente cuida, é o amor da vida de alguém, Sim. né? Então, isso não tem nem explicação, sabe? É fantástico. E é um pouco do começo da nossa conversa, né, Lê? Ali, a gente vai com tato porque é algo tão sagrado e é tão especial, né, que a pessoa ela precisa estar preparada e lapidada para entender todo esse contexto do texto, porque senão Sim, não vai dar o devido valor. exatamente, por isso que eu te falei que eu não divulgo muito esse trabalho por conta disso, né? Porque tem pessoas que é completamente fechada para isso e é impossível você tentar introduzir uma coisa desse tipo num tratamento, né? Agora, algumas elas já trazem para a gente de uma forma que me permite acessar isso e ajudar de uma outra forma, né? Conseguir entrar de uma outra forma nessa história e participar disso de uma outra forma. Então, isso me ajuda muito, Carla, muito mesmo. Tem muita coisa que vem para a clínica como doença, como precisando de tratamento,
e não é disso que ele precisa, Que né? interessante. E quando eu consigo ver isso, fica muito mais fácil de eu conduzir o quadro e o caso, né? Sim. Então, isso é uma ferramenta que é única, não tem como explicar isso. Eu acho que eu fui presenteada com isso, né? Não tenha dúvida. Ale, e assim, é uma possibilidade do profissional ser mais assertivo, Sim, sim. que é o que Porque você você. falou, não exclui o tratamento tradicional, nada, exame, enfim, Sim, mas te dá uma direção, né? Você vai, eu acho que mais na raiz. exatamente, vai ali na causa, né? Então a gente não vai olhar o animal como um todo, não como o Sim, rim dele que parou de funcionar. A gente vai ficar preocupada com o rim dele que não está funcionando. Não, a gente vai olhar ele como um todo, né? A gente vai tentar recuperar esse animal para tentar evitar outra síndrome, né? Outras doenças que estão vindo por aí atrás disso. Isso é só o começo. sim, Começou a aparecer uma doença, a gente já sabe que tem alguma coisa de errado. E se isso não, a gente não conseguir recuperar, não conseguir ajudar, ele vai continuar doente, uma doença atrás da outra, como acontece, né? Em sim, muitos sim. casos que chega para mim, é um animal que vive doente. Ele se recupera de uma coisa, começa de novo num outro lugar, num outro órgão, numa outra doença. Você cura essa, aparece outra. Cura aqui, aparece outra. Então não tem fim, ele vive doente, né? Então é uma coisa para se pensar, é normal isso? Quantos animais jovenzinhos, muito doentes, né? Um animal mais idoso, a gente espera que Sim. isso aconteça pelo envelhecimento, pela senilidade, né? Que vai chegando, os órgãos vão ficando, né? Debilitados e vão falhando. Então a gente espera que isso aconteça. Mas tem animais velhinhos que a gente cuida e que está em perfeita saúde, feliz e não tem problema nenhum, né? Então, é para a gente pensar, é normal isso, né? O animal viver doente, viver com tanto problema e a gente não consegue fazer nada. Tem que ter um meio, né? Da gente ajudar esses animais. Eu acho que a comunicação está aí para isso, né? Para a gente dar voz a eles e a gente conseguir ajudar muito mais do que na medicina, ajudando na clínica, medicando, né? Tem que ter um jeito da gente agir muito mais além disso, né? E mais profundo, ir lá na ferida para tentar ajudar, né? E é isso que eu ia te perguntar. Ou seja, assim como nós, muitas ou quase sempre começa na emoção, no sentimento. Não entendi, Carla, a pergunta, desculpa. Algumas doenças, a causa vem na emoção, ou no sentimento, ou na falta, ou na exacerbação. E deles também, tipo nos maus tratos, em algum Sim, trauma que teve o físico, enfim. exatamente, Carla, exatamente. A gente acredita, sim, que tudo seja desencadeado pelo nosso mental, né? Que o mental é que existe alguma falha ali que acaba levando a desenvolver essas doenças, todas as doenças, né? É lógico que existe uma predisposição, existe, mas essa predisposição também é mental, Sim, né? sim, sim. Então, eu acredito muito que o fator mais importante é você ter saúde mental, para conseguir ter saúde. E eles também, né? Se a gente conseguir manter a saúde mental deles, eles com qualidade de vida, saudáveis, bem cuidados, recebendo o amor que eles precisam e merecem, né? Eu acredito que a qualidade de vida é outra. Sem dúvida. Então, a solidão, a tristeza, são fatores desencadeantes, né? Então, eu Ale, acredito. continue. Pode falar, terminei já. Tem uma pergunta aqui. Por que alguns animais têm destinos tão diferentes? Isso é muito triste, porque infelizmente eles têm um destino diferente uns dos outros, né, Carla? Mas
eles vêm da mesma forma, todos eles, né? Para serem felizes, para viver essa vida da mesma forma. Só que a culpa é nossa mesmo, né? O próprio homem acabou provocando tudo isso. Porque o animal que está na rua, ele tem um motivo por que ele está na rua. A culpa não é dele, né? Embora eles estejam preparados para enfrentar isso, mas eu não acredito que o destino deles sejam diferentes. O destino de todos eles são iguais. Infelizmente, alguns têm a infelicidade de seguir caminhos diferentes por escolha nossa, por culpa nossa, né? Nós, o ser humano, eu acho que provoca tudo isso, né? Porque nem o animal de rua, ele tá na rua, mas alguém botou ele lá, né? Sim. Né? Então, a mãe foi da mesma forma, a mãe da mãe foi da mesma forma, mas tudo começou porque alguém colocou esse animal na rua, não é? Então, eu acredito sim que sejam destinos diferentes, mas eles não vieram com esse objetivo. Sim, concordo. Eu acho que o ser humano, sim, Errou a mão. interfere muito nisso, no destino de cada animal, né? Eu acredito assim. Os animais, né, que a gente tem acesso, os animais domésticos, que eu digo, né? Mas eu acredito que cada um vem com a sua missão, embora os animais selvagens, os silvestres, né, que têm vida livre, eles também têm a sua missão, né? E alguns Sim. deles têm destinos diferentes, como, né, a gente vê tanto tráfico de animal silvestre. Sim. A culpa não é dele, ele não seguiu o destino. Deus não colocou ele no mundo para ele ir para uma gaiola, para ele Sim. ir para um cativeiro, né? Entendeu? Então, eu acho que o fator homem aí é o grande problema. Eu acredito muito nisso. Eu tenho comigo a proximidade com o homem trouxe benfeitorias, mas o homem perdeu a mão, Sim. né? Errou a mão Pode e ser tão ainda. diferente, né? Mas é o Sim, livre-arbítrio, né, Carla? sim, sim. É o livre-arbítrio. Então, eu acho que o grande problema está aí. Ale, como podemos ajudar os animais com a comunicação intuitiva? Dando voz a eles, né? Atendendo a eles. Porque alguns, quando a gente faz a comunicação, parece que eles estão esperando, sabe? É muito É. engraçado. Como quem diz, ah, que bom que você veio. É muito engraçado. E, assim, às vezes a necessidade de passar para a gente as necessidades deles, o que eles precisam, o que eles querem, ou que eles não estão felizes, o que está incomodando, né? Ou a falta que eles têm de alguma coisa, de alguém, a falta de afeto, a falta de carinho, de companhia, né? Eles pedem, né? Eles pedem. E para mim é muito difícil isso, porque quando o tutor está aberto para ajudar desse lado, ótimo. A gente vai conseguir resolver isso, mas tem coisa que não depende da gente, depende do tutor ali no dia a dia com o animal, né? Então, isso também é bem Ale, complicado. mas eu ouso dizer que tem tutor que não se vê a si mesmo. E aí, malemar vai ver o animal. Exatamente. Exatamente. E o animal, na verdade, ele está ali do seu lado e ele está como uma esponja, né? Sim. Eu não Então, queria entrar, assim, mas já entramos. Vamos lá. sem querer falar que dá pano para manga. Mas, assim, o animal, ele está ali do seu lado, ele está com uma função, ele está com uma missão ali do seu lado. Né? A gente não sabe disso nem porque ele veio, mas isso é tema para a gente passar a noite conversando. Não é, como nada na vida, não é o caso que um animal entre na sua vida, né? Nada por acaso, nada. E se ele veio consciente, ele veio ciente do que ele iria passar do seu lado e o que ele ia enfrentar do seu lado. E ele tem a plena certeza que ele é seu salvador. É engraçado isso, porque todos eles me falam da mesma forma. Eles têm por vocês, tutores,
Sem eu, ele não vive. Eu tô aqui para ajudar, né? Eu é que tiro todas as suas dores, sou eu é que tiro toda a sua tristeza, né? Gente, E é a isso, com Clarice do Radar Pets aqui. Ela me pergunta tanto, Clarice, cadê você? Aí, a Alessandra tá falando. você vai perguntar alguma coisa para ela? Não, eu chamei a atenção dela porque ela é aflita com essa temática do animal Ah, ser esponja. E aí eu falei, aproveita agora. então, eles são uma esponjinha mesmo, e não adianta você fazer, seja o que for, ele vai estar ali, e é o trabalho deles. Então, a gente não pode olhar também com um olhar para eles que eles estão fazendo uma coisa errada, né? Porque eles estão tão satisfeitos e tão felizes por poder estar te ajudando, que é uma coisa que comove você, porque eles não se importam de sofrer, de adoecer, de passar uma situação difícil para poder te ajudar. Eles não medem esforços, né? Falam que o cachorro é o melhor amigo do homem, é mesmo por isso, porque você pode passar a maior dificuldade do mundo. Ele acha que você só conseguiu, entendeu? Porque ele estava ali do seu lado. Aham. Então ele vai conseguir se dedicar, ele vai continuar se dedicando a vida dele toda para cuidar de você. E com isso, ele acaba sincronizando, né, com você tudo, inclusive as doenças, os seus problemas. É muito comum chegar para a gente na clínica um animal cardiopata e o tutor também. Um diabético, o tumor também, o tutor também, né? Porque ele fica sincronizando tudo, né? Ele fica tão, ele interage tanto com o tutor que ele acaba absorvendo tudo isso, inclusive as doenças, né? Então eu sempre falo, né, para os clientes fazer um exercício, né, e falar para eles, para de absorver o que é meu, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias para tentar amenizar isso para eles, né? Porque eles são muito obedientes. O cachorro, o gato, ele está ali para te ouvir, ele é o seu melhor amigo. Então ele jamais vai deixar de fazer um pedido seu. Então, é um trabalho de formiguinha, mas você consegue fazer com que ele vá diminuindo isso, porque ele fica constantemente, o tempo todo, tentando tirar de você as coisas que ele acha que não está legal, que não está bem, que está te deixando E triste, acaba sobrecarregando eles. que está doendo, que está triste, que tudo que tiver ruim em você, aquele dia que você chega em casa, que você está brava, desesperada com alguma coisa, ele vai tentar ajudar de alguma forma, né? E aí ele Sim. começa, e esse exercício constante deles, o que vai acontecer? Vai ser um efeito acumulativo que vai desencadear as doenças mais tarde, né, Carla? Sim, Mas a sim. gente E não ainda pode mais se se o animal sentir tem alguma culpado também. propensão. Não pode deixar ninguém aí se sentindo culpado, né? Isso é um mecanismo deles, não tem o que a gente possa fazer para evitar isso, né? Porque eles fazem isso por amor. Por eles estão fazendo o melhor pela gente. Então, é prazeroso tudo isso, saber que eles estão aqui, né, para cuidar da gente dessa forma. É que a gente não quer que adoeça, a gente não quer que eles passem pelo que a gente passa, né? Mas isso para eles é uma forma de é um jeito de amar cada um de nós. Sim, sim. Mas é interessante ali, porque a gente desperta no tutor de começar a olhar para se cuidar. Opa, voltou? Opa, eu não Você ouvi está o me que você ouvindo? falou, cara. Não, falhou. Não entrar nessa vibe de culpabilização, mas também o tutor começar a se atentar de se cuidar para não sobrecarregar o animal. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que eu até ia falar isso com você. Qual é o objetivo de estar esclarecendo tudo isso, né? E qual é a ajuda que o seu animal precisa? É que você se cuide, você tente Sim, eliminar da sua vida o que te faz mal, porque você vai fazer um bem tremendo para ele, exato. né? Então,
tudo que seja tóxico, tudo que seja ruim na sua vida, que te perturba, que te deixa para baixo, que te põe numa depressão, qualquer coisa assim, ele está vendo tudo isso, ele vai tentar absorver para tentar te ajudar. Então, eu acho que a gente tem uma obrigação com eles também, né? De Sim. tentar resolver as nossas emoções, os nossos sentimentos, para tentar dar uma qualidade de vida para eles também, né? Eu sei que é muito difícil, é uma coisa bem, bem complexa isso, né, Carla? Mas é a forma, é a solução. É uma forma da gente devolver, é uma possibilidade, né, penso eu, de devolver todo esse amor. Talvez para a gente que esteja inserida no meio seja mais óbvio entender esse amor deles. E para as Sim. pessoas que estão começando a entender, mas de devolver se cuidando. Retribuir, né? Retribuir o Retribuir, que eles fazem exatamente. por nós, né? Então, eu acho que, e também é o objetivo deles na comunicação, né? Por que que eles vão me trazer o que tem de ruim com você, se a gente está tentando tratar ele? Porque Sim. muitas vezes ele traz alguma coisa que está completamente ligado com o tutor, não é com ele. Por Ah, na quê? comunicação. Na comunicação. É. Então, muitas vezes eles trazem muita informação do tutor, não dele. Por quê? Porque ele está dando ali para você o que precisa melhorar para ele melhorar, Sim. né? Ele está mostrando qual é o problema, onde está o problema que afeta tanto ele, né? E hoje a gente vê animal com tanto problema psicológico, né? Lambedura psicogênica, mutilação, né? Então, tudo isso está no fator de estresse envolvido. Mas a gente vai para a clínica e você vai dar um remedinho calmante para ele se acalmar e parar de lamber. Ele vai parar temporariamente, mas depois ele vai voltar. Bom, Ele está naquele ambiente, ele não saiu do problema, né? Então, é um meio da gente tentar resolver sem ter que ficar suprimindo as doenças, né? Porque é o que a gente faz. e é A gente... interessante ali essa dinâmica, porque quando você utiliza desse recurso da comunicação, que a gente já falou que vai na raiz, você é mais certeiro, você diminui a recorrência das idas, das tentativas e erros dos tratamentos. Não, não substitui, mas é o que a gente falou, é mais assertivo. E todo mundo ganha. Sim, sim, exatamente. É diminuir essa frequência, né? Sim. Como eu tinha te falado lá no começo, existem animais que ficam na clínica, que vai para a clínica o tempo todo. Toda semana tá lá, cada hora com uma coisa, não é com a mesma coisa, né? Porque ele foi essa semana com diarreia, eu passei uma medicação, a diarreia parou. Mas semana que vem ele volta com dor de ouvido. Não é a mesma coisa, a gente acaba suprimindo uma coisa e como o problema não resolveu, vai manifestar em outro lugar, né? E isso é um pouco difícil das pessoas conseguirem ter essa visão, né, Carla? Que tá todo um emocional envolvido nisso, que acaba desencadeando tanta doença, tanto problema de saúde neles, né? E é tudo mental. Ali me surgiu uma. Você comentou que dá para fazer com todas as espécies. Aí uma curiosidade minha. Você já fez com animal de grande porte? Já, Cavalo, boi? já, já sim. E é Porque muito legal. a sensibilidade é, é diferente em todos porque eles são únicos, mas de animal de grande porte tem um quesinho diferente. É diferente do cachorro e do gato, que a gente está acostumado, que eles são tão domesticados, né? E que a gente já interage É, com eles, então acho que por isso que a gente acha tão diferente. E o animal de grande porte, ele tem tanta inteligência como os é. pequenos, eles interagem da mesma forma, e é a mesma coisa, não muda nada. Que incrível. Alguém dos presentes tem alguma pergunta? Quer mandar alguma pergunta? Se a Lê não conseguir responder agora, aí depois a gente responde. Estamos por aqui.
Eu ia te falar também, Carla, que a gente estava falando o que tanto a gente pode ajudar, em quais situações a gente pode estar ajudando com a comunicação, né? Em tudo, na verdade. Mas, assim, os mais comuns que a gente, que nos procuram, né, para a comunicação, é para o fator da agressividade, dos conflitos entre animais dentro da casa, né? Que tem animais que brigam demais, animais É, que não aceitam outras pessoas, né? Que é difícil a convivência. Tem muito tutor que fala assim, olha, eu vou doar ele porque eu não consigo ficar mais com ele. Nessas situações é importantíssimo a comunicação. E assim, esquecendo um pouco a parte que a gente faz isso com o animal encarnado, eu tenho feito muito com o animal desencarnado. Para quê? Para esses tutores que o luto não passa, né? Que você perdeu o animal e o luto está ali presente o tempo todo, você não consegue voltar ao seu normal, né? Que você, aquele sofrimento, aquela tristeza que é muito viva constantemente. A gente consegue fazer o acesso no animal desencarnado e muitas vezes eles trazem assim uma mensagem para o tutor que assim era tudo que eu precisava ouvir, né? E aonde ele consegue entender, consegue aceitar essa perda e consegue seguir em frente, né? sim, Então isso tem acontecido com muita frequência. que interessante. Sim, E o que eu ia. Nossa, me deu um. deu um branco. Não foi o branco, foi o Salem. Ah, Mas reviveu. assim, essa questão do luto é interessante porque é um luto velado na sociedade, o luto do pet. É, E você ele é pode tão falar para a gente sobre isso. importante, e ele é tão. Há de se acolher tanto quanto de um ser humano, porque o vínculo que se cria de uma pessoa com o animal, eu ouso dizer que tem curas que um animal faz que psicólogo, que terapia, qualquer outra não faz, que um animal faz na vida da pessoa. E Sim, quando com tem certeza. esse rompimento, você lidar com isso há de se acolher. As pessoas precisam olhar para isso, sim. Não é só um bicho, não, é um amor da vida de alguém. Exatamente. Eu costumo dizer isso, porque a gente só consegue ajudar as pessoas através deles, né? Porque a gente levando essa solução, ou tentando ajudar e conseguindo ajudar de alguma forma, você faz um bem para esse ser humano, Sim, né? E isso ele não iria conseguir de outra forma, né? Então, é muito bom a gente ter essa visão para a gente conseguir fazer dessa forma, não só ajudar o animal, mas ajudar o tutor. Quando procura a gente naquele desespero, que não sabe mais o que faz, e muitas vezes não tem solução, não tem o que fazer, né? sim, Então, a gente consegue ver além disso para poder orientar, para poder dar um caminho, um rumo, né? Poder acalmar de alguma forma, mas porque você consegue ver de uma outra forma, não é a doença que está acontecendo, né? É o que tem por trás disso que traz toda essa bagagem, né? A sim, tristeza, a depressão, o desespero dessa pessoa que está com o animal doente, né? Então, atrás dela tem uma história sim, enorme para ser destrinchada, né? sim. E tem uma causa disso tudo, né? E que o animal estava fazendo um papel tão importante na vida dessa pessoa, né? Então, se a gente conseguir ver dessa forma, não é um atendimento comum, né? Não. Entendeu? É, é muito sagrado. E as pessoas que elas conseguem ver por esse lado, elas veem o diamante que elas têm ali, a possibilidade Sim. de todo esse cenário. E Mesmo é um porque sonho, ali, né? Todo a gente, mundo fosse ver dessa forma, né? a gente entende, talvez para quem está inserido nesse contexto de vida, de pós-vida, a gente sabe que quando é conduzido com mais leveza, tanto quem está aqui como quem foi, o laço fica mais. Não fica com tanto pesar, fica bom para os dois lados, há equilíbrio.
Porque o que parte vai mais leve porque já tem uma consciência diferenciada, mas quem fica, se não cuida, acaba mantendo um laço que não é saudável, né, Ale? Sim, sim. E por isso que eu digo para você que eu tenho trabalhado bastante com a comunicação dos animais que desencarnaram, mas na verdade é para poder cuidar do tutor que ficou, né? Sim, sim, Entendeu? Então, eles acabam fazendo um trabalho do outro lado através da gente para poder ajudar a sim, pessoa que ficou aqui. Então, sim. isso acontece muito. E eles se dedicam, e já aconteceu de eu fazer uma comunicação e a cachorrinha falava que enquanto ela não melhorasse, ela não ia embora. Exatamente. Né? Então, ela fica ali tentando ajudar, e a gente tem que pensar que o animal do outro lado também sente tudo isso. Sim, sim. Né? Embora alguns reencarnem com muita rapidez, alguns ficam realmente sendo preparados para isso. Né? Tem animal que sofre muito. Então, ele precisa também de uma preparação para poder voltar para casa. Né? E eles ficam constantemente conectados com a gente, né? Porque a consciência espiritual deles a gente não consegue acessar só através da comunicação. Mas se normalmente todo mundo conseguisse fazer esse trabalho, a gente se comunicava na mesma facilidade que eles têm de comunicar com a gente. É que a gente não dá abertura, né? Eles estão ali para Sim, falar o que eles precisam, o que eles querem, mas a gente não tem essa preparação e não está aberto para ouvir. Mas se todo mundo conseguisse fazer isso, a gente conseguiria entender muita coisa, né? A gente ouvia diretamente deles o que eles querem dizer, o que eles estão sentindo, né? Isso seria fantástico, viu? e aí daí até entender que é um passo para a gente se entender, né? É um caminho para gente, eles são um caminho para a gente entender a nós mesmos nesse processo todo. Sim, sim. Eles trazem muita informação que bota você para pensar, né? E você fica assim, Sim, gente, exatamente isso que estava acontecendo. E eu não enxerguei, né? Eu nunca imaginei que isso pudesse que atingir ele. pudesse. E sim, né? Coisas que a gente acha que é nossa, que é uma carga nossa, e que a gente tem que vivenciar isso, e é única, exclusivamente nossa, sim, é nossa, né? A bagagem é nossa. Mas sempre vai ter um por perto querendo te ajudar, que no caso são Sempre. eles, né? Sempre Sim, vai ter uma esponjinha aí do seu lado tentando te ajudar, porque ele sabe o quanto é pesado para você, sim. né? Ele sabe o quanto te atinge, e ele acha que realmente ele pode te ajudar. Né? É E uma esses dias eu relação. estava sobre isso, e eu achei uma coisa muito interessante da gente ter compaixão com eles, né? É, ou empatia. E a gente fala, não, que compaixão é uma coisa boa, né? Não, não é. Não é. Porque a compaixão você sinaliza para ele, putz, se eu não estiver aqui do seu lado, você não consegue. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui do seu lado, mas o que você informa para ele é que sem você ele não é capaz. Gera uma E dependência que não é saudável. então a compaixão é uma coisa boa. É uma coisa boa quando você consegue se sensibilizar com o outro, né? Sim, Isso é uma coisa boa. Isso é da gente. Isso faz parte. A gente tem que ser assim. Tem que sensibilizar, se colocar no lugar do outro, né? Mas quando você tem uma empatia por eles, é quando você está ali do lado deles, você fala assim: olha, cara, você conseguiu. Eu estou aqui do seu lado, mas a carga é toda sua e você conseguiu. Isso não é sim, legal? Você sim. mostra para ele que isso foi a capacidade dele, que ele conseguiu. Então, quando até conversei com uma amiga essa semana que eu precisei fazer uma eutanásia no gatinho dela, e ela estava acabada, arrasada, muito triste. E a gente se envolve muito com eles, e principalmente quando a gente fica muito tempo cuidando, né? E a gente se envolve muito. Eu disse isso para ela. Não fica olhando para ele, coitadinho, ai Com que dó. dó, ai Sim, que dó, porque você está sinalizando para ele que, putz, ele não é capaz, ele só está conseguindo
porque você está ali, você está ajudando. E não, isso não é verdade, né? Ele passou toda uma trajetória, ele passou toda uma vida ali do seu lado e, putz, ele conseguiu. Sim, Né? Isso é uma sim, vitória dele, isso não tem nem explicação, não tem nem palavras para falar isso, quando o animal consegue fechar o ciclo dele, sabe? sim. Porque isso É é uma diferente. sensação de vitória tão grande para eles, como quem disse, ufa, consegui. Né? É como se ele realmente Sim, tivesse ganho uma maratona, sabe? sim, Então, tenha empatia, não tenha pena deles, sim. sabe? Não tenha Toda a pena deles. diferença. Faz muita diferença, muita. E quando eu me deparo com uma situação assim, eu sempre falo isso para os meus clientes, sabe? Não fica achando que você tá... Aquele cliente que fez de tudo, que amou da melhor forma possível, né? Que fez o que pôde e o que não pôde por ele. Não tem do que, né, sentir. Tem que ficar feliz por ele ter conseguido chegar até Sim, onde chegou e porque você estava lá. sim. Ele não Não conseguiria, abandonou, lógico. deu apoio. Você estava ali, você ajudou, você cuidou, você tratou, você medicou, para ele ter condições de chegar até onde ele precisava. Mas isso por Sim, conta dele, sim, por sim, si próprio, ele conseguiu, né? sim, Então, hoje sim. eu, para ver o meu cliente indo embora, né, que para mim é uma tristeza que eu não posso nem falar, eu penso dessa forma, sabe? Eu dou parabéns para eles, que eles conseguiram. E isso me Sim. faz um bem. Antes, quando eu não trabalhava com isso, Carla, eu fazia e eu perdia meu dia. Quando eu perdia um animal na clínica, né? Eu passava o dia É, como se tivesse perdido minha mãe. Então, hoje, com essa vivência e com o que eu ouço deles, direto deles, não é ninguém que me contou, né? Então, sim, por isso que eu não posso duvidar disso, né? E em cada situação que eu vejo eles se entregando e eles indo embora, meu, é uma maravilha isso. É uma sensação sem, não tem uma missão explicação cumprida. de missão cumprida e de uma alegria, embora eles estejam naquele sofrimento, naquela agonia, muitas vezes, né? Eles estão felizes, acreditem nisso que eles estão felizes, porque eles conseguiram. E isso é uma missão difícil, e eles sabem disso, né? Então, eles mesmo duvidam: será que eu vou conseguir chegar até o fim? Eles mesmos Olha perguntam: que será que eu vou interessante. conseguir? Né? Eu acho que eu não vou conseguir. E a gente está ali. Então, na comunicação, muitas vezes que a gente vai intervir com a comunicação com esses animais, e a gente está ali dando a força, você vai conseguir, aguenta firme, né? O que a gente pode fazer nessas situações, Bacana. às vezes, é pedir para eles não se segurar, né? Porque ele também não quer deixar você, Sim, né? Ele sim, não quer sim, deixar você, ele acha que você vai morrer sem ele. E muitas vezes a gente quase morre mesmo, né? sim. Mas eles sabem o quanto você vai sofrer e eles não querem deixar você por conta disso, mas eles sabem que chegou a hora. Então, na comunicação, muitas vezes que eu já fiz é pedir para eles descansarem, para eles entregarem os pontos, que chegou ao fim, que está tudo certo, que o tutor vai ficar bem, né? E que logo ele volta. E assim é instantâneo. Gente, eu acho que eu cumpri a minha missão aqui, porque o intuito era trazer a Alessandra e inspirar a outros profissionais a seguirem o passo da Alessandra, porque já pensou se cada profissional nesse momento conduzisse da forma que você conduz? Olha a diferença no finalzinho da reta desses animais, Alessandra, que é uma puta Sim, diferença. muita, muita. E Porque isso não é só faz porque toda é a um diferença. animal que está evoluído, tá, eles têm uma evolução diferenciada da nossa, mas eles têm sentimentos também. Tem, tem. E eles agradecem para mim quando eu comunico, sabe? Por ter ajudado ele chegar até ali, por ter estado do lado dele, tá? Sabe? Por ter consolado o tutor, por estar dando essa força. Então, eles agradecem para mim isso. Isso não tem preço, né?
Que Isso incrível. é ímpar. Então, eles se despedem, eles deixam recados, sabe? É uma graça, Carla. Eles são muito mais evoluídos do que nós, eu acho, viu? Sim. Se eu tinha alguma dúvida, agora eu não tenho mais nenhuma. Eles ensinam muito, e só que a gente precisa estar aberto para entender, né? A gente precisa estar Precisa. aberto para codificar toda essa informação que vem. Porque cada um é muito individual, é muito particular de cada um, tudo que traz na comunicação, mas tudo que traz e que eu entrego para você, se você conseguir pegar isso e digerir isso com muito amor, você vai fazer muita diferença na sua vida. Sim, Né? sim, E esse é o objetivo da comunicação, né? Eles tentando ajudar mais uma vez dessa forma, sempre. Que né? bacana. Ale, olhe, eu com muito pesar eu vou encerrar por causa do tempo aqui, porque senão a Sim, gente ficava. mas a gente continua numa outra live, a gente procura um outro tema para Sim. discutir, que tem muita coisa legal para trabalhar em cima disso, para discutir. Quem sabe a gente consegue E fazer. aí, e aí o intuito também, além de inspirar outros profissionais na Alessandra, é as pessoas a despertarem a esse olhar, de se cuidarem, de olharem os animais, de verem a possibilidade de cuidar da saúde energética deles. Outros olhos, né? Sim, e aí a gente vai Sim, plantando sim. sementinhas para as pessoas verem que tem outras possibilidades e que sim, elas surtem efeito. Sim, sim. Mas eu acho que tudo o que está acontecendo, inclusive esse bate-papo, né, Carla? Eu acho que tem um propósito e vai agir onde tem que agir, vai tocar o coração de quem tem que tocar, né? E Sim, um que sim, aconteça isso, a gente já está muito feliz. A gente já fez a nossa boa ação de hoje, né? De conseguir mudar o seu olhar e vai ter uma vida completamente diferente de agora em diante, olhando dessa forma, né? exatamente. Vai ver só o cachorro, vai ver atrás dele, vai ver a família dele, né? Que tem por trás disso tem uma história, né? Tem. Não é só o cachorro que chega no consultório e está em cima da mesa para você examinar e curar e aplicar medicação e passar remédio para casa, toda essa coisa, né? Mas atrás disso tudo que está acontecendo tem uma bagagem imensa, né? E a gente consegue entender melhor e às vezes até a gente critica algumas atitudes, algumas coisas que acontecem. Talvez entendendo isso a gente consiga ver com outros olhos e mude muito o cenário, né? Eu acho que isso ajuda muito. Sim, faz toda a diferença. Nossa, toda a diferença. Porque você sai daquela visão mais cartesiana e amplia. Porque é o que você falou, não é um órgão, não é um rim, é um ser que tá ali. É o amor da vida de alguém que tá ali. Né? E aí Exatamente. você vendo por esse lado, Então, não é só tratar do animal e curar as feridas dele, né? É curar as feridas do dono também, né? sim, sim, Então, é você fazendo isso através do animal que você vai conseguir fazer um bem enorme para outra pessoa, que o objetivo também é esse, né? A gente não está sim, ali só para cuidar do animal, a gente está ali para cuidar como um todo, né? Vamos ter como um uma visão todo. mais ampla e ver, não ver só ferida, Sim. né? E com isso a gente consegue ajudar muito. Espero ter ajudado alguém em alguma coisa, esclarecer alguma coisa, porque tem muita coisa que fica martelando, né? E a gente tem muita dúvida. Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar mensagem, querer saber um pouco mais sobre isso, eu fico à disposição. Tá Ah, bom? obrigada, Lê. Obrigada Adorei a a nossa todos. conversa, adorei a nossa conversa e tô com saudade de você, ver se aparece. Ai, vou sim. Obrigada a todos pela participação. Ale, eu vou deixar gravada a live, conforme o pedido dos seus Tá clientes. bom. Aí eu compartilho com você. E
Tá, joia. aí a gente já planta a sementinha para de repente outras. E se tiver sugestão do pessoal também que queira, manda pra gente. E aí a gente se organiza e marca de falar com vocês. Exato. Foi um prazer, viu, Carla? Obrigada a todo mundo que está aí. Fiquei muito feliz também, soube que um monte de gente tá ouvindo a live, está interagindo com a gente. O pessoal que me acompanha, o pessoal que eu sei que gosta muito disso também e apoia essa causa. Ale, obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Carla. Fica com Deus, viu? Um Você beijão também. para você. Beijo. Tchau, tchau.